boletos. Começa agora em abril o prazo para o pagamento do IPTU em Curitiba, né? O mês vem se aproximando, está chegando a partir de amanhã e já vem com o quê? Boleto para os curitibanos e também muitas dúvidas em relação ao IPTU. Primeiro, que o aumento será de até 12,4%, mas óbvio que esse número tem uma variável aí de acordo com alguns critérios. Então, em média, o que a gente pode dizer é, em média, 70% dos donos de imóveis vão pagar alguma coisa entre R$250 e R$1.000 de IPTU e taxa de coleta de lixo para este ano. Ou seja, informação bastante vaga, né, que fica da Prefeitura de Curitiba. Que se a média é de 250 a 1.000, parece o que os nossos ouvintes brincam, aquela margem de erro das pesquisas eleitorais, né? Tá bastante extenso essa possibilidade. Bem mais essa margem de erro aí. Então. Para menos não tem. Mas aí é o seguinte, como é que você que está nos ouvindo aqui na Jovem Pan News Curitiba, você pode conferir então o cálculo feito pela Prefeitura para saber se o boleto, no seu caso, está correto. Então a gente vai conversar ao vivo com a repórter Vanessa Fontanella. A Vanessa está nas ruas de Curitiba apurando essa informação e traz agora ao vivo os detalhes. Oi, Vanessa, bom dia para você, explica pra gente. Oi, Rafa, Riva, ótimo dia para vocês, muito bom dia a todos que nos acompanham. Tem uma coisa que a gente não consegue escapar, né, Rafa? É dos impostos, não tem jeito, não tem como fugir. Todo início do ano temos impostos aí que são obrigatórios e um deles é o do IPTU. Esse ano, claro, com o vencimento para abril, isso não acontece por acaso. Esse vencimento em abril visa já, né, com essa atualização que foi aprovada em dezembro da planta genérica lá na Câmara de Vereadores, e aí para dar tempo, né, do prazo previsto em lei de 90 dias para a aplicação do aumento para todos os contribuintes, a Prefeitura optou por fazer esse pagamento no mês de abril e dessa forma já com todos os valores atualizados, ou seja, o contribuinte vai ter que pagar o imposto, 70% dos contribuintes de Curitiba vão ter que pagar esse imposto com aumento. Existe uma previsão aí de que cerca de 20%, 30% paguem com algum desconto, mas a grande maioria vai pagar sim um imposto com aumento, e esse aumento é que ainda é muito nebuloso para muitos contribuintes. A gente esteve no centro de Curitiba, conversamos com algumas pessoas e a gente percebe que as pessoas têm dúvida com relação ao funcionamento dessa planta genérica, como é que é realizado esse cálculo e qual vai ser o valor aí, né, do tombo, qual vai ser o valor do imposto que vai vir no carnezinho desse ano. Vamos ouvir então o que algumas pessoas disseram com relação a esse reajuste. Você faz ideia de como é que funciona esse cálculo? Quanto deve vir de IPTU a mais ou a menos para você? Não tenho a mínima ideia. Não sei como que funciona o cálculo também. Estamos na expectativa, esperando para ver, né, como que vai ser o resultado desse cálculo deles. Porque para menos eu acho meio difícil vir mesmo, né? Ele sempre para mais. Falta de repente essa informação? Falta bastante. Dá a impressão assim que eles meio que escondem o cálculo da gente, só joga o valor lá, né? E aí quando o boleto chega, acaba pagando do jeito que vem? Tem que pagar, né? Ou paga, não tem muita opção. Acredito que pelo menos uns 5% deve aumentar. Mas a gente tem que estar preparado para pagar. Eu acredito que esse é o nosso mundo, né? Você sabe como é que é feito esse cálculo, por exemplo? Exatamente, eu não tenho essa informação. Como é feito, ainda não sei dizer. E como é que você vê a questão aí, né, de repente faltar esse tipo de informação? Eu acredito que olhando dessa maneira a gente precisa sim de uma atualização, de uma informação maior, né? Hoje o que vem a gente precisa pagar, né? Eu acredito que vale a pena ter um novo modelo de informação para os moradores. Você também está na dúvida, está esperando o carnê chegar, sabe como é que funciona esse cálculo? Olha, eu li, eu sei, me assusta muito, eu sei que tem muita gente que vai passar muito aperto para poder pagar esse IPTU, se é que vai conseguir. Então, eu já fiz mais ou menos os cálculos do quanto que eu vou morrer, como diz, e não vai ser fácil não, tá bem complicado. Olha, eu acredito que deveria ter sido esclarecido com mais detalhes, bem antes, uma forma que as pessoas pudessem compreender, mas acho que já foi de propósito para não haver protesto, porque pelo que a gente está vendo, quem tem imóveis mais caros, mais valorizados, vão pagar menos. E isso não é justo, né? E pagamos IPTU, as ruas todas emburacadas, cheias de coisas para se fazer, então cadê o nosso dinheiro de IPTU? Para onde está indo? Como a gente viu aí, muitas dúvidas, né? As pessoas têm buscado um esclarecimento, querem entender melhor sobre todos os cálculos que são aí incluídos, sobre todas as mudanças que vão ser feitas na planta genérica, e para a gente poder tentar entender um pouquinho melhor, então, como é que é essa atualização, como é que funciona esse cálculo, a gente vai conversar
com o Hugo Dias Amaro, que é coordenador e professor do curso de Ciências Contábeis da PUC Paraná. Hugo, bom dia, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Vamos esclarecer alguns pontos em relação ao imposto IPTU aqui de Curitiba. O primeiro ponto que eu quero te perguntar é o seguinte, Hugo, essa atualização da planta genérica, ela normalmente acontece de 4 em 4 anos, aqui em Curitiba estava defasada, o Tribunal de Contas do Estado, inclusive, solicitou, né, que fosse feita a aprovação no ano passado sem falta. Perfeito, exatamente. Então, as plantas aqui, no modo geral, aqui em Curitiba, os imóveis, tanto prediais quanto territoriais, estamos falando de imóveis físicos, né, ou seja, prédios e terrenos, estão desatualizados desde 2014. Então, dado essa defasagem ali, por lei, ou seja, teria que ser de 4 em 4 anos, então ocorreu a atualização do valor venal do imóvel, que é exatamente a base para o cálculo do imposto do IPTU. Então, em via de regra, a gente aqui na contabilidade, nós somos chamados os bens tangíveis que uma empresa ou um indivíduo possui, uma vez ele sendo atualizado e valorizado contabilmente, consequentemente, o imposto incide sobre o valor venal deste imóvel. Agora, o que chama a atenção é que, além dessa atualização, vai haver alguns pontos que foram incluídos nesse cálculo, né? E o cálculo é, de fato, uma das questões que preocupam e que trazem dúvidas. O que vai ser incluído? O que muda no cálculo dessa nova planta genérica? Então, as particularidades que envolvem tanto a disposição da planta genérica em relação a valores, e aí, claro, eu acho que cabe comentar sobre, assim, claro que em caráter de lei, que é aprovado pela Câmara Municipal, mas uma coisa que eu acho que o contribuinte deve atentar, eu vou até citar a lei aqui, a Lei Complementar 136 de 2022. Lá exatamente ela traz todos esses dispositivos genéricos em relação ao cálculo da planta em si para efeito dessa mensuração do valor venal. Um outro ponto importante, que eu acho que cabe esclarecimento também, fala do decreto 1956 de 2022. Então, por isso, dessa transição dos 90 dias, já pegando o gancho, os carneiros chegarem agora a partir de abril, para dar esses 90 dias de prazo. Então, dentro do decreto 1956 ali, ele fala exatamente do regulamento do IPTU, estabelecendo dos critérios de cadastramento em relação a cada tipo de construção e os parâmetros envolvidos ali para o cálculo do imposto. Então, há várias situações ali de maneira que hoje a Prefeitura ela tenta agrupar tipos de ativos, ou seja, de imóveis, de acordo com a sua finalidade. Então, um terreno tem uma particularidade, um imóvel predial tem uma particularidade, um residencial tem uma outra. Claro que estão os detalhes dentro desses dois dispositivos aí em caráter de lei. Agora, por mais que exista essa particularidade, são muitos pontos a serem levados em consideração, né? Como é que o contribuinte faz para entender tudo isso? Qual que é o caminho que ele deve seguir? Porque muita gente provavelmente vai receber esse carnê e vai ter dúvidas se é de fato compatível à realidade dela, se o valor de aumento é condizente, né, com o que deveria ser. Todo imposto gera um certo desconforto, isso é fato. A partir do momento que você aumenta um valor venal, automaticamente você vai ter uma carga tributária maior. Então, assim, a dica que eu passo para o contribuinte que está nos ouvindo agora, que hoje a gente tem tudo, a tecnologia em nossas mãos, né? Eu acho que primeira acho que iniciativa é talvez baixar o aplicativo Curitiba App ali, que eu consigo ter o acesso das informações, inclusive consigo cadastrar o meu imóvel no aplicativo e já ter em mãos ali quanto que vai ficar esse valor venal. Então, quanto que vai vir de imposto? Bem provavelmente a partir da próxima semana, a Prefeitura de Curitiba vai estar divulgando esses valores até então. Mas o contribuinte desde então, dado o aumento aí, vamos dizer, desatualizado em 10 anos, bem provável que o valor vai ser um valor superior do que vocês pagaram no ano passado. Claro, quanto vai ser pago, quanto efetivamente vai ser essa oneração para o contribuinte, é só quando realmente o carnê chegar. E tem como, por exemplo, recorrer, questionar esse valor? Uma vez aprovado em lei, caráter lei, pelos nossos representantes. Eu falo na questão do cálculo que foi feito para cada imóvel especificamente. Se eu tiver dúvida de que aquele imposto é condizente, de que aquele percentual, né, é compatível com o meu imóvel, existe algum caminho nesse sentido? A própria Prefeitura, o questionamento dos valores, por que do meu valor venal do imóvel, eu acho que o questionamento do contribuinte acho que é muito importante, por que eu estou pagando esse valor, mas uma vez aprovado em lei, cabe a gente questionar ou não se aquilo é de fato
algo para nós ali desoneroso. O fato é, o valor vem maior do que em comparação ao ano passado. Uma novidade é que esse ano também quem puder, né, pagar em uma parcela, quem puder pagar à vista, tem um desconto maior. Exatamente. Eu sempre falo, tem condições, pague à vista. E aí, nessa situação, dado esse valor aí superior do tributo, em função do valor venal do imóvel, a Prefeitura vai disponibilizar aí um desconto de 10% para quem fazer o pagamento à vista. Então, com desconto nessa proporção, eu aconselho como profissional da área fazer o pagamento à vista. Claro, se não tenho condições, aí eu vou optar em parcelar até 10 vezes o meu carnê, aí eu faço o parcelamento. Tá certo, Hugo, obrigada pelas informações. Eu que agradeço pela disposição. É isso, né, Rafa? Infelizmente, para quem não entende tanto, né, muitos contribuintes não entendem exatamente o que se é atribuído ao imposto, como é que funciona esse cálculo. Por mais esclarecimentos que se tenha, muita dúvida ainda beira, né, com relação a essa atualização da planta genérica e a inclusão aí de alguns novos itens nesse cálculo, como, por exemplo, alguns grupos, né, de edificações convencionais, shoppings e edifícios, também o material predominante, que agora faz parte desse cálculo, né? Então, uma casa de alvenaria diferenciada de uma casa de madeira, de uma casa que traz vidro, wood frame, enfim, são muitos detalhes e isso com certeza vai dar muito pano para manga e confusões aí por parte de muitas pessoas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. É isso, muita gente com dúvida. A Prefeitura, Riva, eu vou trazer aqui para complementar essa conversa com a nossa audiência algumas informações importantes. Então, a Prefeitura de Curitiba decidiu cobrar o IPTU agora em abril, porque precisava respeitar um prazo de 90 dias depois de ter aprovado esse aumento na Câmara de Vereadores. Também vou lembrar o seguinte, 21 vereadores de Curitiba votaram a favor do aumento. É importante que o nosso ouvinte lembre-se desta votação. Vale reforçar, a justificativa da Prefeitura é que a base de cálculo do IPTU estava defasada, desatualizada desde 2014. Agora a Prefeitura deve arrecadar cerca de 1,2 bilhão e a Prefeitura contesta o termo aumento, porque diz o seguinte, que como alguns imóveis vão ter uma redução, não são todos que vão ter aumento, então ela chama de equalização, é um termo assim, readequação. Readequação, Isso. Aqui na capital, no entanto, eu lhe reforço que a gente tem 955 mil propriedades, donos de imóveis que vão pagar o imposto e o número de isentos é de 100 mil, Riva. Não tem muito o que falar, né, Rafa? É aumento, gente. Mas como é que... A prática é essa. Mas não foi meio rápido? A gente não pode surgir. Você vai pegar seu boleto e vai falar, mas por que agora eu tô pagando esse valor aqui? O problema sempre é a previsibilidade das coisas. Tem que ser previsível. As coisas têm que ser mais previsíveis. As pessoas têm que se preparar. Porque, veja, gente, nós estamos vivendo um período de inflação no nosso país, de desaceleração econômica. Nós tivemos um aumento no desemprego em 200 mil, na casa mais ou menos. São 9 milhões e 200 mil desempregados no nosso país hoje. As pessoas estão com a sua renda carcomida pela inflação e ela destrói salário. E você vai ter que adequar isso. Não pague IPTU para você ver se for para execução fiscal, Rafa. Como é dívida do imóvel, não interessa se é o seu único imóvel, ele pode ir a leilão para pagar o IPTU. Você já pensou passar por uma situação dessa? O desconto é atrativo para você ir lá e pagar à vista? Não 10%. Já aumentou, é melhor do que era. Mas o difícil é quem que tem dinheiro para pagar à vista? Ninguém. Absolutamente ninguém. E aí, como é que faz? Então veja, primeiro que eu sempre disse isso, né? Há uma atualização praticamente orgânica sempre da inflação. Como se tributo fosse um bem de consumo para você aumentar ele organicamente por causa de inflação, que isso não existe. É uma taxa que devia ser paga assim. Mas tem gente que vai ter aumento na casa dos 35%. Imagina você paga 1.000, você vai pagar 1.350. Esses 1.350 você vai tirar da onde? Esses 350 a mais. Esse é o grande X da questão. Mas, como sempre, o poder público brasileiro, ele olha o que, Rafa? A arrecadação. Ele pode perder tudo, menos a arrecadação e o aumento dela. E a gente que paga essa conta.